que foi, que a gente até estava, quem eu convivo mais no dia a dia, vem trocado ideia dos últimos tempos, a gente conseguiu atingir essa marca de colheita de 2 kg por planta no ano, né? E vamos mostrar para vocês o que a gente fez. É uma marca bem grande, tendo em vista que hoje tem sido falado que a média de produção é em torno de 1 quilo, às vezes no primeiro ano dá de 800 a 1 quilo, depois no segundo ano dá de 1,2 kg, mas fica assim nessa média de 1 quilo ano. Então, quando a gente conseguiu atingir isso, ficamos muito satisfeitos do nosso resultado e estamos aqui para compartilhar com vocês, né? Esse resultado a gente conseguiu atingir lá no nosso projeto, lá dentro da Chácara da Soja, que é a Universidade do Morango. A Universidade do Morango é um ambiente que a gente fica lá fazendo experimentos, né? É um campo experimental, propriamente dito, além de experimental, também demonstrativo. A gente abre lá para quem quiser dar uma olhada nos resultados que a gente obteve, né? E focado no cultivo do morango semidropônico. A gente só está trabalhando lá com semidropônico, muito em função de que a gente está vendo uma grande migração, né? Bastante gente que planta no chão hoje está mudando para o semidropônico. Então a gente está trabalhando, fazendo pesquisa, coletando dados, né? Lá a gente fica validando as tecnologias, então chega às vezes um produto novo para a gente aqui. A gente faz teste lá, a gente pulveriza, vê, tenta calibrar a dose, tenta achar melhor posicionamento. Esse teste que a gente faz é o que precede nossas recomendações do dia a dia, de toda a equipe do Horti7, né? Então tem gente aqui que é atendido pelo Luiz, atendido pelo Adriano, atendido pelo Gerson Grapuava, pelo João. Muita coisa que eles estão saindo no dia a dia para recomendar está sendo validado lá. A gente está fazendo teste lá para sair e a gente ser assertivo nas nossas recomendações, né? Hoje a nossa estrutura, a gente tem uma estrutura para implementação de solução nutritiva também. Então lá a gente tem 14 linhas de planta. Essa é uma estufa que está para caráter experimental, com 16 mil plantas lá dentro. 14 linhas, elas são individualizadas, então a gente faz uma nutrição diferente para cada linha em caráter de experimentação para a gente ver os melhores resultados, né? A gente também tem uma estrutura para experimentação com complementação luminosa, né? Então a gente tem um morango lá que a gente está dentro de uma cabana, quando a gente está colocando, implementando luz. Isso é uma tendência hoje na pesquisa, no ramo de hortifruti, né, para tudo mais. Então a gente está fazendo validação lá dessa tecnologia produtiva do morango. Também é um ambiente onde a gente fica fazendo curso de capacitação prática, seja para produtor ou para os trabalhadores rurais que estão no dia a dia. Quando a gente diferencia isso aí, o produtor do trabalhador, é que às vezes o produtor não é o cara que está lá lidando na planta mesmo, às vezes o cara está cuidando mais da comercialização, né? E o trabalhador, às vezes, ele precisa saber, digamos, como cortar uma folha, por que cortar aquela folha, por que tirar um estolão, como fazer isso, né? Então nesse ambiente a gente consegue fazer esse tipo de capacitação, né? E a gente fala que lá experimentação, conhecimento, prática e a extensão. Essa extensão é o que a gente está fazendo agora aqui, que é trazer tudo que a gente conheceu, tudo que a gente testou, a gente adquiriu lá. De nada servia se a gente só guardasse para nós, né? Então essa parte da extensão é o que nós estamos fazendo, que é trazer essas informações para vocês que estão presentes aqui, né? E a gente teve, então, como já falei, um resultado lá obtido em experimentação, né, em caráter de experimentação, que a gente tirou 2 quilos por planta no ano, né? E vamos falar a receita, basicamente, né? O que a gente fez para conseguir esse resultado. Bom, para quem não conhece, muitos que estão aqui já tiveram oportunidade de ir lá visitar, já conheceram lá. A nossa estrutura básica são estufas de arco metálico, né? Ela tem 4 metros de pé direito, mais 1 metro de altura do arco ali. A gente usa o filme difusor da Guinegar de 150 micras. Por que a gente está falando tudo isso? É justamente para vocês entenderem o ambiente que a gente está trabalhando, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas lá deve ser tudo ambiente controlado, não sei o quê. Não é. É um ambiente de produção
normal. Tem gente aqui que tem até mais tecnologia que a gente presente, né? Então trouxemos isso para mostrar para vocês tudo o meio que está sendo cultivado lá. Né? A gente usa o plantio de slabs no cultivo, né? Então a gente não faz o uso de calhas, né? O motivo disso é só financeiro mesmo. A gente não foi convencido direito que a calha daria um retorno legal para a gente, então a gente continuou trabalhando no slab. Também não falamos assim, não, a calha não tem nenhum valor, só funciona se for no slab. Não, são manejos diferentes. A gente tem percebido hoje que de um ano para cá, bastante gente começou a usar calha. A gente percebe que demanda um manejo diferente, tem uma necessidade de nutrição um pouco diferenciada. A planta se comporta de uma maneira um pouco diferente, né? Não é aquela localizada com os espaguetes que tem gente que utiliza, né? É uma cafitinha gotejadora mesmo. A única coisa que a gente faz é setorizar em função da capacidade da bomba. Então, vocês chegam lá, o nosso sistema de irrigação, a nossa mangueira tá tinindo assim, tá? Fica bem durinha, você não consegue, a hora que tá irrigando, você não consegue encostar o dedo no outro ali e apertar ela. Então, eu falo que, para todo mundo que eu faço recomendação, eu falo que a irrigação tem que ser com pressão no último, que você vai estar usando, que Deus vai ter o controle exato, que vai ter a melhor espalhamento, assim, a distribuição da água da irrigação vai ser melhor distribuída se a mangueira estiver trabalhando no seu máximo. Então, para chegar nesse máximo, a gente setorizou, assim, a gente tem uma bomba lá de, se não me engano, é 3 CV, e a gente viu que essa de 3 CV, ela aguenta tocar tantos metros de mangueira gotejadora. Então, ela toca esse metro, daí é um registro. Daí a gente tem outro registro para outro, para trabalhar sempre em pressão máxima dela, né? As mudas que a gente utilizou as mudas do Viveiro Loren, lá do Chile, são adquiridas lá da Bioagro, né? Porque eu gosto bastante das mudas sul-americanas por causa da condição climática, e ela vem numa época muito boa de plantio, né? Que é uma época de inverno onde vai ter tempo de acumular frio para não ter aquelas pausas de produção. Então a gente usa ela, já faz acho que 6 ou 7 anos que a gente está produzindo lá, e só trabalha com a muda chilena. Também só estamos trabalhando com a variedade San Andrés. Isso foi uma facilidade do dia a dia de manejo, escolher uma variedade só. A gente sabe que cada variedade tem suas demandas específicas, então um Albion come mais adubo, e como a gente faz lá, tipo, uma área grande, não tem como ficar, agora pro Albion, agora pro San Andrés, então padronizamos San Andrés. Gostamos do San Andrés por questão produtiva, não é a melhor qualidade de fruto, né, mas ela dá uma estabilidade produtiva bem interessante, e é por isso que a gente opta por ele. E trabalhamos no espaçamento entre plantas de 12 centímetros, do jeito que está aqui, e foram plantadas em 5 de agosto de 2023. A escolha do substrato nosso foi o da Lupa, inclusive o representante da Lupa está aqui hoje e está disponível para conversarem sobre isso. Eu também, para as pessoas que eu faço a recomendação, também tenho recomendado o substrato deles, por esses 2 fatores aqui que a gente tem ali, até no pacotinho que ele está ali, dá para ver, que é esse CRA, que é a capacidade de retenção de água, e a condutividade elétrica. Quando eu falo dessa capacidade de retenção de água, é aquilo ali. Eu não quero um substrato que drene demais, que eu molhe e ele já vai embora a água, que eu tenha que ficar molhando quase que o dia inteiro lá. Mas eu também não quero um que empapuce e fique úmido, que eu não consigo, que eu às vezes tenha que falhar um dia sem molhar para ele secar. Eu quero um substrato que trabalhe, assim, dentro do que eu espero para a cultura do morango. E já faz também, desde o começo a gente começou a trabalhar com eles, e a gente acertou muito manejo dentro desse substrato, e por isso que eu continuo usando ele até hoje e recomendo aí para a turma. O nosso manejo de irrigação é o primeiro pulso do dia com solução nutritiva, e os demais pulsos do dia em função do tensiômetro, né? A gente usa um tensiômetro para ficar medindo ali. Agora que o tensiômetro pede água, a gente fez aqui a inauguração nesse ponto aqui, o Binho deu uma palestra sobre o manejo da irrigação, onde a gente falou só sobre tensiômetro. Dá assunto para nós conversar aqui
uma hora pelo menos dele, mas é uma ferramenta excelente e a gente diz meio que indispensável para nós tomar decisão. Com o passar do tempo, meio que a gente já aprende como o tensiômetro vai se comportar. A gente já sabe. Então, falar assim que toda hora eu vou lá olhar como é que tá, não. Já pega as manhas, mas no começo, isso é muito importante e, cara, varia demais de substrato para substrato, o momento que ele pede água, varia também se é calha, se é slab. Então, por isso eu falo, cara, cada caso é um caso e o tensiômetro vai te dar a resposta para o seu caso, né? Até que às vezes chega gente e fala assim, morango tem que molhar 3 vezes no dia. Cara, como é que sabe que tem que molhar 3 vezes no dia? Que substrato que está usando? Como que é a pressão de água? Que volume que é o pulso? Então são muitas variáveis. Esse é o emprego do tensiômetro diz pra gente a hora certa de molhar. A nossa solução nutritiva, a gente trabalha com sais simples balanceados, né? A gente fica balanceando a fertigação. Particularmente, mexer em fertigação é a coisa que eu mais gosto de fazer profissionalmente, assim, e eu fico mexendo mesmo, sabe? Vou, altero um pouco, puxo para lá, puxo para cá. Gosto de fazer isso, né? E até brinco que as pessoas vêm e pedem uma receita normalmente, e cara, é difícil fazer, sabe? Porque para cada caso é um caso, e eu falo desses clientes que eu acompanho periodicamente no modelo da minha consultoria, não tem nenhum que use igual ao do outro. Geralmente usa igual ao do outro no arranque inicial. Eu faço, digamos, a mesma solução para todo mundo, e daí eu vejo como que a planta se desenvolveu, e a segunda alteração já bagunçou tudo. Já cada um usa uma, e a gente vai levando isso aí. Parte em cima de diagnose visual, a gente vai dar, agora a planta estiolou, agora a planta travou, agora o fruto apareceu, agora... E isso é diagnosticando, né, com visitas periódicas que a gente faz aqui dentro da empresa, né, não só eu, mas todos os consultores da empresa fazem, e medindo a condutividade elétrica do drenado. Então a gente vai monitorando assim, quando está pingando, para a gente saber fazer a receita da melhor maneira possível, né. O manejo fitossanitário, a gente visa sempre evitar período, porque a gente tem um ritmo da colheita segunda, quarta e sexta, não importa o que aconteça, a gente tem que estar colhendo, então se a gente ficar dando brecha para período de carência, ele vai atrapalhar nosso dia a dia. Fez investimento assim, em tecnologia de aplicação para a gente ter eficácia disso aí, então aqui no videozinho dá para ver que como que é a nossa pulverização, ela vem com uma pressão bem alta, as plantas chegam a chacoalhar. Hoje eu fui lá na propriedade do João lá, e até falei para ele que a pulverização dele não estava ruim, mas poxa, ficava ali, ele passava, estava gastando uma quantia boa de água, bem legal, mas não chacoalhava tanto de ser igual aqui. Então, por exemplo, um alvo que está na parte de baixo da folha, lá é muito difícil de controlar do que para quem tem uma estrutura igual essa. Essa estrutura não é nada de outro mundo, é um motor daqueles de lavar carro, de VAP, e mangueira comprida que chega em todas as estufas, né? E daí fica lá o motor estacionado numa salinha, a gente faz o tambor do veneno, liga e tá armado para o sistema. O manejo é realizado, digamos, as recomendações e defensivos lá são sempre realizadas em função do nível de dano econômico. Quando a gente vê uma praga presente que está me causando um dano, aí a gente pensa em manejar um defensivo, algo um pouco mais de choque, algo um pouco mais forte. Caso contrário, a gente não trabalha com aplicação de calendário, assim, tipo, segunda-feira passa a mectina, sexta-feira passa não sei o quê. Não mesmo. A gente sempre monitorando, sempre olhando, e quando algo começa a sair do controle, daí que a gente intervém mais, né? E a gente coloca muito como foco o manejo da resistência, que foi a palestra que o Caio trouxe para vocês. É um assunto muito sério. E até a gente vê que a gente está passando por um momento bem tenebroso quanto a isso. A gente está deixando muita praga resistente, né? Até um ano atrás, 2 anos atrás, a traça do tomate, cara, ela chegou a inviabilizar plantio de tomate em algumas cidades, assim, porque não tinha como produzir mais, porque estava tudo resistente. Podia, se quisesse lá, não ia estar atrás. Então, a moçada teve que parar de plantar tomate naquela região por causa disso. Então, se tivesse sido feito um manejo da resistência, que o bicho só não ficasse resistente, isso não aconteceria, né? E a gente coloca isso como um foco, e a gente
percebe que a gente tem uma certa facilidade lá na nossa chácara de manejar os insetos. Porque quando a gente vê, eu não falo que lá a gente não tem nada, claro que tem, não tem, vai ter ataque, vai ter pressão, mas a gente sente uma certa facilidade de controlar. Então a gente coloca um ingrediente e a gente vê ele funcionando. E a gente escuta no dia a dia, às vezes a pessoa falando, pô, tô passando e não tá matando. A resposta é que provavelmente é a resistência que está lá na tua área. Os tratos culturais, como eu falei, a gente tem colheita segunda, quarta e sexta. A gente cuida muito para não evitar o fruto passar do seu ponto de colheita, porque sabemos que isso é um chamariz para pragas e doenças. Então a gente não quer convidar elas para dentro da nossa estufa. Então a gente faz a colheita até às vezes num ponto um pouquinho mais verde do que o mercado gostaria, do que o consumidor gostaria, mas é uma ferramenta agronômica para a gente controlar as pragas lá, né? E a gente faz limpeza também constante lá das folhas velhas. A gente nunca deixa acumular muitas folhas velhas. Então, por exemplo, dentro da estufa lá do campo experimental, tem um senhorzinho que trabalha para nós lá, a única função dele é limpar. A hora que ele acaba de limpar a estufa, ele volta no começo de novo, ele só fica fazendo isso. E quando o bicho pega, a gente coloca mais gente para acelerar o processo. Mas, de qualquer maneira, essa limpeza é constante. De qualquer forma, lá é comum entrar lá e ter folha limpa por chão, porque a gente está sempre dando uma limpada no que está velho lá, né? Até o momento, nenhuma poda drástica foi realizada, aquela de arrancar a coroa, né? Então, trazer o resultado para vocês, explicar que ainda não foi feita nenhuma poda disso aí. E também a gente passou por algumas dificuldades, né? E mesmo assim atingimos esse valor. Por exemplo, a primeira dificuldade que a gente passou, a gente quando se plantar, igual a gente fez no mês de agosto, isso aqui, cara, ela não consegue acumular as horas de frio necessárias para ficar numa produção constante. Então, esse aqui é o gráfico das colheitas, lá, da colheita da estufa 5 desde 2023 até semana passada, tá aqui o dado. Então você percebeu que a gente começou a colher bastante aqui e baixou. E daí parou. Aqui está muito apagado, quase não dá para ver, mas aqui é o mês de outubro e novembro que está aqui. A gente praticamente não colheu nada nesses meses. Por que a resposta disso? A gente plantou tardiamente. Ano passado não teve frio no inverno, então já foi um inverno quente, não acumulou frio, ficou parado. Até a Alvorez, a mesma coisa, né? Que a gente percebeu lá, ficou um tempão parada, é porque ela não acumulou a hora de frio suficiente. Mas aí também, quando produziu, vai ser o morango campeão hoje, provavelmente. Né? Daí ela vem com raiva, assim, parece. E lembra que ele conseguiu o estímulo. Então, olha, novembro e dezembro, teve uma quedinha ali, que tá o pico, mas essa queda não foi o zero, igual foi aqui, né? Ele deu a quedinha e já subiu. Então a gente está vendo aqui o outubro e novembro de uma planta que foi plantada na data certa, está extremamente produtiva. Então eu digo até para exemplificar que a gente conseguiu tirar esses 2 kg, depois vocês verem os dados, mesmo por essa dificuldade aqui. Outra dificuldade é a gente ter os dados natural e justamente na área onde estava esse experimento, então deu um temporal muito grande lá, levou tudo, quebrou o arco, foi uma desgraça, e a chuva pegou exatamente na área que estava sendo experimentada. Já que a gente já começou a perder fruto lá e ainda jogou para baixo, ou seja, a gente está mostrando para vocês esse resultado, podia ser até mais do que esses 2 quilos se a gente não tivesse tido essas percas aí. Bom, dei a introdução de onde, como que a gente chegou aí, né? Então, o resultado basicamente é isso aqui. Aqui eu trouxe um gráfico para mostrar a colheita da área experimental, como que ela trabalhou. A linha que está em vermelho é a área tratada, e a linha que está em cinza é a área testemunha, ou seja, onde não está feito tratamento. Se vocês perceberem, muito junto aqui, ela está muito perto, dá para nós dizer que está empatado, estão colhendo praticamente a mesma coisa. Tem um dia que uma colheu um pouquinho mais, outro dia ela colheu menos, depois no outro dia a outra colheu mais, e depois a outra colheu menos, então a gente percebeu que elas andaram muito próximas. E a gente viu aqui que nesse período de colheita,
que eu estou apresentando aqui para vocês, que é de 6 meses aqui, a área padrão lá colheu 378 quilos, e a área tratada, que a gente está apresentando, colheu 380 quilos. Ou seja, basicamente um empate, não tem diferença significativa entre elas, é praticamente a mesma coisa. O que era a diferença desse padrão entre a área padrão e a área do tratamento, né? A gente usou a mesma variedade, não era isso a gente avaliou 90 metros lineares, então era 90 metros lineares de um lado, 90 metros lineares do outro. A gente avaliou 60 slabs, né? Era 60 slabs de um lado, 60 slabs do outro. Agora a diferença é o nosso número de plantas nesse metro linear. Na área padrão, a gente avaliou 741 plantas. E na área de tratamento, então, o tratamento, na verdade, é o espaçamento, a gente estava falando de 376 plantas. Aqui estava espaçado 12 centímetros e aqui estava espaçado 24 centímetros uma planta da outra. Ou seja, nesse período de 6 meses, a gente, na área padrão da nossa, jeitão da nossa propriedade, a gente colheu meio quilo e na área espaçada 1 quilo de morango por planta. Então, quando a gente fala de tratamento, é só a diferença entre o espaçamento, né? E esse gráfico que eu falei para vocês, que era praticamente um empate, a hora que a gente abre ele, agora a gente vai falar de quilogramas por planta, agora ele traz uma diferença bem grande, né? Agora a área tratada sempre caminhou acima no quilogramas por planta. Estão dizendo para mim que são plantas extremamente mais produtivas do que a outra, quando a gente vai falar colheita por pé, colheita por, né, por isso aí. A explicação para isso, então, que a gente conseguiu, por que deu essa diferença, né? A gente tá lá remoendo com os dados nossos, a explicação ela não é tão... Deu certo? O alarme ativa sozinho, Nora. Quando a gente planta num ambiente mais adensado de plantio, o que a gente tem? Então, nesse mesmo espaço, se a gente tem a mesma metade do número de plantas no mesmo espaço, o que obviamente tem maior competição aqui, né? Então aqui vamos ver no exemplinho, as raízes já estão encavalando uma por cima da outra, né? As folhas já estão encavalando por cima da outra, e aqui as plantas elas estão mais tranquilas. Quando a gente fala que esse ambiente a gente está colocando uma quantidade de nutrientes, com certeza essa planta tem a disponibilidade de nutrientes maior para ela do que essa aqui, porque eles estão tendo que dividir o mesmo prato de comida entre 6 e aqui entre 3. Então, com certeza, essas 3 elas vão ser plantas melhores nutridas. Também existe uma competição pela luz, né? A planta trabalha fazendo a fotossíntese, aqui tem um sombreamento entre uma planta sombreia a outra. Inclusive, é até comum da gente ver que às vezes tem umas plantas lá no nosso zé, tudo mesmo tratado, mesmo tratamento e tudo mais, e tem uma bonitona e uma suprimidinha assim no meio, assim, pequenininha, né? Cara, ela está sendo privada de receber luz, ela está debaixo de uma sombra, é claro que ela vai fazer menos fotossíntese, né? E a outra coisa também, a eficácia de um tratamento, uma pulverização, né? Se aparece uma doença, alguma coisa, se a gente pulveriza ali, ele cai dessa maneira. Agora, se a gente pulveriza aqui, o nosso tratamento ele consegue entrar e fazer uma cobertura melhor da planta. Então, é isso que basicamente a gente fez deixando de plantar uma planta aqui no meio, né? Mas, honestamente falando, a gente não esperava que essa colheita seria o dobro. A gente esperava que teria um incremento. E até a gente falava assim, pô, se colhesse 30% a menos uma área da outra, ainda seria interessante, a gente falou. Mas não, ele colheu até mais, sabe? Alguns porcentinhos a mais, né? Então isso é que a gente não esperava. E daí a gente ficou... Primeiro ponto que a gente foi tentar achar a resposta não. Do monitoramento da qualidade dos frutos, ver esse modelo de avaliação é exatamente o mesmo modelo que a gente está avaliando os morangos para o concurso ali, né? A gente avalia o tamanho dele, o peso dele, a doçura, né, o grau Brix e a firmeza. Se vocês forem comparar uma área da outra, é praticamente igual.
se a gente fosse falar de que essa seria a resposta para a produtividade, ou seja, tipo, se ali eu tenho um fruto que pesa 19 gramas, o do outro tem que pesar 40 gramas para dizer que essa é a diferença. Não, cara, aqui tinha um fruto de 19, aqui tinha um fruto de 18, inclusive até menor. Depois foi um fruto de 15, o outro de 15 também. Então a qualidade realmente não foi a resposta, né? Essa aqui a gente pegou essa hipótese aqui e já fizemos ela. Mas a resposta, sim, é o pegamento dos frutos. A gente percebeu que a planta mais espaçada, ela não perde. Se ela emitiu o fruto, ela mantém ele até o final. Ela não aborta. A gente percebe muito menos abortamento. Mostrar apenas em números assim, é um pouco complicado, mas ele até mostra para a gente o seguinte: nos períodos de baixa, ou seja, que a planta não vai ter uma colheita pronta ali, eles são praticamente iguais. É isso aí. Mas nos momentos de alta, a diferença é muito grande, chegando a ser o triplo, no mínimo o dobro, às vezes, nesses momentos de alta. O que significa? Que pronto, a planta conseguiu gastou a energia dela para estimular um fruto, e esse fruto vai ficar lá até o final e realmente você vai colher, não vai ter um abortamento. Então, a resposta para trazer isso aí foi que a gente está interferindo diretamente no pegamento de frutos ali. A partir daí, a gente vai falar da recomendação que surgiu daí, então, né? Que basicamente é a gente trabalhar com esse menor adensamento. O primeiro motivo disso é o custo básico da implantação, né? Aqui eu fiz uma simulação de 100 metros quadrados, por exemplo, que é onde caberia 1000 plantas no modelo convencional, né? Aqui a gente teria um custo de slab, isso aqui é tudo meio chutadão, assim, porque tem muita variação, né? Mas a gente gastaria R$2.000 em slab, nós vamos gastar a mesma coisa em slab desse lado, porque é a mesma área. R$2.000 em irrigação, que vamos ter que comprar um motor, tantos metros de gotejo, não sei o que, cano, vai gastar a mesma coisa. Nas bancadas, que nós vamos gastar R$1 milhão, por exemplo, tudo exemplo, número chutadão. Vamos gastar a mesma coisa lá para o outro. Mas nas mudas nós vamos fazer uma economia. Esse aqui vai cair pela metade do preço, porque nós vamos comprar metade das mudas, né? E isso aí, na hora que a gente coloca as mudas e a gente economiza metade delas, cara, dá uma diferença de implantação de 15% a menos, por exemplo, do custo total. Isso já é um valor bem interessante, porque eu vou gastar menos para produzir a mesma coisa, sabe? Então já é um negócio que já dá um arranque melhor. Mas isso aqui é um negócio que a gente conseguiu estimar matematicamente e dizer 15%. Mas não consegue. A gente sabe que vai dar uma diferença do caramba. Por exemplo, mão de obra da manutenção. Opa, apertei errado. A mão de obra da manutenção. Cara, a gente pode estimar que vai ser um 30% menor, pelo menos. Porque antes uma pessoa ia ter que ir lá limpar 1000 plantas. Agora tem que limpar 500 plantas. Vai ser, as plantas lá, elas são um pouco maiores, assim, elas têm mais perfil, parece. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Por isso que eu não disse que é metade da mão de obra que vai cair pela metade. Mas em 30% de mão de obra, você vai conseguir matar mais ligeiro o serviço ali. Então, você tinha que arrancar fora, tinha que arrancar estolão 1000 plantas. Agora nós temos que arrancar estolão de 500 plantas só. Então, você já vai economizar aí. Outra coisa é a eficácia do controle fitossanitário. Lembra o exemplo da pulverização, que agora as gotas entram lá no meio, os bichos são acertados pro alvo. Não tenho dúvida que a gente vai conseguir economizar em pulverização, sabe? A gente vai ter uma eficácia maior do controle, então a gente vai conseguir dar uma relaxada, assim. Né? Agora não preciso ficar trabalhando com aquela pressão. E também, esse aqui é um dado que eu não consigo afirmar com certeza, mas eu acredito que existe a possibilidade da economia de água e fertilizantes. Por que eu não afirmo com certeza? Porque a gente não testou isso lá. Mas a gente entende que se tem menos planta comendo lá, provavelmente ele vai ter um acúmulo da salinidade um pouquinho mais fácil. Então a gente vai conseguir manejar um pouquinho mais economia. Vai cair pela metade? Não vai cair pela metade, mas com certeza alguma coisinha a gente vai conseguir fazer, né? Bom, quando os dados começaram a se mostrar para a gente assim que ia chegar nesse resultado de 2 kg
por planta por ano, pô, a gente ficou bem empolgado assim, só que a gente não fez totalmente nada de diferente. O que é feito de um lado é feito do outro, e a gente percebeu que conseguimos. E ainda digo, se não fosse aquelas problemáticas lá, de cair estufa, a gente ter plantado ela atrasada e tudo mais, esse 2 kg podia ser até superior, né? A gente podia até chegar num valor até mais alto. E ainda tem mais um fator ainda, que eu acredito que a gente pode extrapolar esse dado, que seria quando a gente começar a influenciar diretamente na qualidade do fruto mesmo. Então, agora a gente vai fazer tratamentos focados em qualidade do fruto, porque primeiro que é um desejo meu que o morango semi-hidropônico seja quase igual ao morango do chão. E é difícil de acontecer. Tipo, quase ser morango do chão. Até o Val trouxe umas caixonas lá de morango lá dele cultivar. Pô, os morangão bonito, assim, chama bastante atenção. E a gente vê, encontrar esses morangos no sistema semi-hidropônico é mais difícil, né? Então a gente acredita que ainda tem muita coisa para a gente estudar. E a gente fala, repetindo, né? Talvez a gente consiga avançar ainda mais e trazer mais respostas ainda para, talvez no próximo ano a gente reunir essa turma aqui de novo e apresentar que a gente conseguiu algum negócio feito lá na nossa Universidade do Morango, nosso ambiente de experimentação, conhecimento, prática e a extensão que a gente está trazendo para vocês. Beleza, turma? Esse aqui era o que eu tinha preparado para vocês. Pessoal, repito, tá todo mundo preparado aqui para conversar com vocês. Quem está aqui com a camisa da empresa pode chamar eles. Também temos alguns fornecedores presentes, o Marcelo da Delta Fértil aí, que geralmente roda com a gente, tem o Vitor da Liz, que está por aí, não sei onde é que está lá no fundo, tem o Bernardo da Lupa. Podem dar uma conversada com eles, estamos tudo para atender vocês. Visitem lá a nossa salinha, que a gente preparou bastante coisa legal para vocês olharem. E para o concurso...